testada aí, não tá vazando nada. E aqui, ó, em 23 anos que eu moro aqui nunca entrou água da rua. Aqui próximo tem um córrego que está aí a uns 100 metros de distância, e agora todo ano ele está transbordando. Então, para evitar que entre água aqui no quintal novamente, que quase invadiu ali os imóveis, eu mesmo resolvi fazer aqui a comporta. Então, para fazer essa comporta, você vai precisar de materiais básicos, que seria um esquadro, a trena, aqui a furadeira, a esmerilhadeira, o nível, um alicate universal, os EPIs e a impressora de solda. Essas máquinas hoje em dia, elas têm de tudo quanto é tamanho, tem máquinas bem baratas e fáceis de utilizar, que essa minha aqui é antiga. Antes de iniciar as atividades, você tem que nivelar o local de trabalho. Para fazer a caixa da folha da comporta, eu estou usando a cantoneira de 1/8 de espessura por 1,5 polegadas aqui de largura. Muito importante na confecção dessa caixa estrutural da comporta é o esquadro e as medidas. Você tem que medir em milímetros o que está lá na sua porta e o que você vai fazer. Bom, em minha altura aqui da comporta, para garantir aqui, eu estou fazendo com 60 centímetros, porque a última enxurrada que deu chegou aqui a 25 centímetros. Então, vamos fazer um aqui, já garante um dilúvio aí. Aqui, por exemplo, ó, você consegue aqui o esquadro fácil. É só colocar o esquadro, propriamente dito, e prender aqui com esse prendedor e soldar, tanto aqui como no outro canto. Se você não tiver com a superfície nivelada, corre grande risco de este lado ficar assim e o outro ficar para o outro lado e vice-versa. Se você fizer isso, você não vai ter problema lá na frente. Ó, para dar o ponto de solda inicial aqui, ó, no canto, o que eu fiz? É só apertar aqui o prendedor em uma extremidade e começar a soldar na outra. Depois, uma vez soldado, é só tirar o prendedor e terminar aqui a solda. O mesmo procedimento para ambos os lados. Mas se você tiver esse esquadrinho magnético, isso aqui vai ajudar muito. Para uma comporta pequena, não seria muito necessário soldar por dentro, mas como aqui é uma comporta muito grande, então para reforçar a estrutura eu soldei por dentro também. Só que eu soldei até onde o disco de desbaste alcança, que aí depois você consegue nivelar para assentar a borracha de vedação. Agora nós temos a caixa soldada, tanto neste canto como no outro canto. Bom, para fazer os parafusos que irão prender a folha, é simples, ó. É uma arruela cortada a ponta e soldada sobre o parafuso. Bom, feito a estrutura que irá receber a folha da comporta, agora vamos ver como fazer a folha da comporta. Então, para fazer a folha da comporta, primeiro você vai fazer o quadro de fora, que aqui no meu caso está um pouco adiantado, eu já fiz. Então primeiro você vai ter que nivelar tudo aqui, você no caso não vai estar soldado ainda, você vai ter um metalon somente. Então você vai colocar o metalon nas extremidades e colocar o nível.
nas 4 posições. Deste lado, você vai colocar o nível lá onde vai ficar o outro metalon e também vai colocar o nível aqui nas extremidades. Então todos têm que estar obrigatoriamente nivelados. Ela não vai ficar assim, ela vai ficar toda plana, assim como foi feito a caixa onde irá abrigar aqui a comporta. O principal aqui da folha é, novamente, o esquadro. Tem que deixar ângulo de 90 graus exatos aqui nos cantos dela, né? E aqui, ó, para ela encaixar adequadamente, você deixa uma folga de 4 milímetros em relação à cantoneira. Aí a cantoneira embaixo e ela vem aqui e só encaixa. E aqui na parte de baixo dela, não deixa folga. Aqui ela vai encostar. Ela tem que ficar toda assim, ó, encostada perfeitamente. Agora, por que não deu problema aqui na hora do encaixe? Ó? Porque quando eu fiz aqui a estrutura da cantoneira para receber a folha, ela estava toda no esquadro, horizontal e vertical. Porque imagina se isso aqui tivesse assim, ó. Você nunca ia conseguir encaixar a folha aqui, ó. Você nunca ia conseguir. Então por isso que é importante você trabalhar sobre uma superfície plana. Porque às vezes você pode pensar, tá no esquadro, mas verticalmente não tá, ela vai ficar torta. Aí você vai ter que desmanchar e refazer tudo de novo. Para soldar os metalons, eu estou usando eletrodo 2,5 6013 e 100 amperes aqui na máquina. Após dar 4 pontos de solda aí nos cantos, você vem aqui com a trena e mede as diagonais. Aqui na minha primeira diagonal aqui, ó, tá dando 2.502 milímetros. Bom, agora vamos medir aqui a outra diagonal. Aqui na segunda diagonal eu consegui 2.504 milímetros. 2 milímetros de diferença aqui no frame de 2,43 m. Se eu conseguir, você também consegue. Tudo se resume nisso: medida e esquadro. Ó, tudo no esquadro. Agora vamos dimensionar as barras transversais aqui de sustentação. Bom, medindo internamente aqui o frame da comporta, eu encontrei 2.370 milímetros. Agora é só dimensionar as barras de sustentação transversais, né? Ó, dimensionei aqui toda a barra aonde irá passar as transversais. No meu caso aqui eu dimensionei 39,5 milímetros entre um ponto e outro. Ó, tendo em vista que toda a sua folha aí da comporta está no esquadro, todas essas barras aqui, ó, vão ser do mesmo tamanho. Aqui no meu caso está dando 532 milímetros. Então todas as barras têm que ser nesse tamanho. Ó, vamos à dica. Ó, se você for cortar uma peça, por exemplo, deu 532 milímetros aqui no seu corte. Então quando você for cortar essa peça, você não pode colocar o seu disco de serra sobre o seu risco. Você tem que colocar o disco aqui do lado de fora. O disco de serra tem que só encostar aqui na sua marcação.
Porque se você colocar o disco aqui no centro, você vai estar perdendo 1 ou 2 milímetros para o disco. Aí na hora que você for colocar os metalons aqui no centro, vai ficar assim, ó, com folga, ó. Aí vai ficar chato de soldar. Você vai conseguir soldar, mas não vai ficar legal e vai ficar assim com folga. Então isso não é legal. Então, qualquer corte que você for fazer, sempre utilize a serra fora da sua medida. Bom, tá aí o metalon. Agora vamos cortar todas as transversais aí. Para cortar tudo no ângulo certo, os metalons, sem perder tempo com erros. Olha lá, o disco de corte, ele tem que ficar por fora da marcação, ó. Aí no caso são os meus 533 milímetros que eu vou cortar. As 5 travessas foram cortadas. Agora vamos soldar as transversais. Ó, uma coisa importante aqui, ó, é o alinhamento. Você tem que alinhar ela de acordo com a medida que você fez aqui no dimensionamento da barra e alinhá-la também uma em relação à outra. Como eu estou aqui com madeira, a madeira não é muito confiável para isso. Então, para fazer o alinhamento perfeito entre elas, para soldar, eu estou usando aqui o esquadro magnético. Travessas foram soldadas dos dois lados. Os acabamentos aqui de lixamento para ficar tudo certo foi feito. Agora falta tapar esses furos aqui, ó. Para tapar esses furos eu estou usando um pedaço do próprio metalon. É só cortar aqui na medida e soldar. Ó, a chapinha para fechar aí o furo do metalon, ela tem que ser cortada para ficar por dentro. Dei os 2 pontos de solda, agora é só fechar o restante. Pronto, o buraco do metalon tapado. Para fechar eventuais fissuras que ainda houver aqui no canto, eu estou usando massa plástica automotiva. É umas 5, 6 gotas do catalisador e um pouco de massa plástica. Só misturar aqui no papelão e mandar ver aqui. Agora vamos passar a massa plástica aqui para fazer o acabamento final, lixar, limpar aí com thinner e pintar. Essa é a chapa que eu comprei, ela tem 1 milímetro de espessura e eu vou usar para cortar ela tesoura que corta a chapa, porque eu acho mais preciso do que usar o disco de corte da esmerilhadeira. Para fazer as demarcações de corte, para não haver perigo de erro, eu estou usando a própria folha da comporta. Para cortar, você usa uma luva grossa e aperta a tesoura contra o chão, aí corta fácil. 20 minutos depois, chapa cortada. Estou fazendo aqui o teste da chapa que eu cortei. Ó, ficou perfeita. Ela ficou dentro das bordas do batente, ó, toda ela. E aqui toda alinhada com a extremidade oposta. É assim que tem que ficar. Limpeza feita. Próximo passo, pintura. Tudo pintado. Agora vou aplicar o PU para colar a chapa. O PU aplicado ao longo aí de toda a estrutura. Agora vamos assentar a chapa. A chapa está colando aí com o PU. A extremidade não quis colar direito, mas eu prendi ela, agora vai colar. E aqui eu já aproveitei, já fiz as marcações para prender aí os parafusos auto-atarrachantes. Então nessa região aqui, ó, da linha vermelha para cá, uns 5 centímetros mais ou menos, não pode ter parafuso, porque aqui é o local que vai encostar no batente. Em todo o entorno dela, uma faixa de 5 centímetros aqui não pode ter parafusos. Eu
Marquei a extremidade aqui para colocar um parafuso de um lado, do lado de cima, e a extremidade aqui dentro da faixa de parafuso. E depois é só dimensionar essas distâncias e inserir os outros dois parafusos. Os parafusos que eu vou usar são esses aqui, ó, são parafusos alto atarrachantes. Ó. Ele tem aqui a cabeça de 10 milímetros. Eu vou usar aqui a parafusadeira. Agora vamos atarrachar os parafusos. Ó, às vezes o parafuso prende. Esse aqui prendeu, mas eu usei aqui a chave 10, aí soltei. Agora vamos de novo. E aqui também é bom regular o torque, viu? Eu tô apertando muito aqui a borracha, então pode estragar a borracha. Então eu regulo o torque para a borracha. O serviço de parafusos está feito. O mais correto aí para fazer as marcações dos furos é colocar aqui a comporta na posição de trabalho, prende aqui a folha ao batente, prende lá do outro lado e depois você coloca ela aí na horizontal e marca os furos. Eu, no caso aqui, eu fiz os furos com ela deitada, sem colocar na posição de trabalho, e quando eu fui passar os parafusos, eu tive problemas. Eu tive que remover aqui as porcas e ressoldar tudo novamente. Esses prendedores estavam prendendo a comporta quando ela estava na vertical, então eles devem permanecer para você fazer as marcações dos furos. Então aqui no meu caso, para fazer as marcações dos furos, eu deixei 5 centímetros aqui do topo até o primeiro parafuso, e aqui embaixo 8 centímetros da extremidade até o primeiro parafuso. E entre os parafusos eu deixei a mesma distância, tanto nessa extremidade como na outra. E aqui embaixo também, 8 centímetros até o primeiro, na outra extremidade aqui também 8 centímetros aqui da extremidade até o primeiro. E a distância entre os demais foram divididas igualmente. Tinha outro erro aqui que eu descobri quando eu comecei a testar aqui a extremidade. Então o que estava acontecendo? Apesar do parafuso trespassar aqui, ó, ele está trespassando muito justo. Então, dos 14 parafusos que tem aqui, só 4 deram certo. Então o que acontece? Quando ele está muito justo, a passagem aqui, quando você solda aqui a porca, a solda puxa a porca. O primeiro ponto de solda vai puxar a porca para um lado ou para o outro. Então o que acontece? Se ele já está justo, vai ficar mais justo ainda. E aí chega o ponto que o parafuso nem entra na porca. Então, para resolver esse problema, eu tive que comprar uma broca aí maior, 1 milímetro acima do recomendado. Por exemplo, aqui, no meu caso, o parafuso tem 9 milímetros e eu estava usando broca 9,5. Então, eu comecei a usar broca 10,5, para ter uma folga aqui no entorno do parafuso. Para quando eu inserir aqui o parafuso, não dá mais problema, porque eu tenho certeza que a solda vai puxar a porca ou para um lado ou para o outro. Mesmo que você prenda a porca, não tem jeito. Eu fiz o teste aqui e a solda sempre puxava a porca.
e sempre não ficava um encaixe adequado na rosca do parafuso. Porque ó, a rosca do parafuso, nesse momento, ó, tem que ficar assim, ó, folgado. Ó. Você tem que girar aqui com a ponta do dedo. Não pode ter nenhuma resistência. Porque se começar a ter resistência agora, quando for instalar no local, vai ter mais resistência ainda. Porque apesar da gente ter feito aqui as marcações na vertical, sempre tem uma força atuando diferente que pode ceder essa parte de baixo meio milímetro, 1 milímetro para baixo. Porque o ferro é flexível também, né? Então isso pode acontecer. E nós estamos trabalhando aqui com, sei lá, centésimos de milímetro. Meio milímetro que isso aqui ceda, aí já pode não dar certo aqui o encaixe da comporta no parafuso. Ó, eu alarguei aqui o furo. Ó, antes de soldar, o parafuso tem que ficar assim, ó. Ele tem que ficar folgado. Que é para quando você soldar, você solda ele centralizado. Agora vamos ver como eu fiz para soldar a porca aí centralizada. Usando o fita cap, eu demarquei aqui o final da rosca de cima. Então, deste ponto para a esquerda é a rosca que vai ficar do lado de fora. E deste ponto para a direita é a rosca que vai ficar dentro do metalon. Essa parte interna aqui, eu estou enrolando a fita até o ponto que ele fique justo aqui no furo. Pronto, enrolei a fita. Então essa quantidade de fita é a quantidade necessária para ele ficar justo aqui. Ó, sem cair, ó, tá justo. E ele tem que, o parafuso tem que vir aqui até o final. Olha, tá justo aí nesse ponto. Pronto, agora ele tá justo aqui no furo. Então, com isso, eu estou dimensionando o centro da porca. Pronto, agora eu coloquei a porca no local. Agora é só soldar. Que o parafuso vai ficar dimensionado no centro do furo. Assim como eu fiz com estes, ó. Ó, o parafuso tem que ficar assim, ó. Você tem que soltar ele, ó, com a ponta do dedo, ó. Ele não pode ficar justo aqui. Porque se ele ficar justo aqui, pode ser que na hora da instalação você tenha problemas. Porque isso aqui é uma estrutura pesada. Pesa aí mais ou menos uns 20 quilos essa comporta. Então deve ceder alguns milésimos de milímetro. E é o suficiente para esse parafuso não trespassar. Então é por isso que é bom deixar essa folga aí de pelo menos meio milímetro. Ou antes de soldar, protege a rosca do parafuso para não cair pingo de solda na rosca. Aí soldei a porca e tem que ficar assim, ó. Folgada aqui, ó, um pouco. Essa folga aqui é só a folga da rosca. Ele não pode encostar aí nas laterais dos ferros, no caso do batente, da folha e da chapa. Ele tem que ficar totalmente livre nessas regiões. Aqui é só a rosca, ó. Ele tem que ficar assim, ó, com movimento. Aí fica fácil, ó, você passar. Fiz uma prévia de montagem aí antes da instalação para testar aí a passagem de todos os parafusos. Deu tudo certo. Então o próximo passo aqui é a instalação da comporta. Mas eu vou criar um vídeo parte 2, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo.